Hoje a gente vai falar sobre empreender, acender o fogo da criatividade. Vocês vão entender o que é isso daqui um pouco mais nas nossas tarefas, né? Na tarefa do conto da Vassaliça, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente vai entender isso em relação ao empreendedorismo e é pra vida, pra tudo que a gente tem na vida, né? E vou colocar aqui o fone para melhorar. E já vou receber as convidadas aqui para a gente falar. Então sejam muito bem-vindas e a gente vai falar hoje desse conto. Tem Círculo de Mulheres toda terça aqui às 13 horas com convidadas especiais. Também lembrando que no link da minha bio tem um canal do Telegram que tem conteúdo lá sobre empreendedorismo focado no marketing, na criatividade, no destrave da mulher aí que é super empreendedora, mas que quer virar uma empresária e alçar voos, né? E também tem canal do YouTube, tem vídeo lá toda semana e a gente vai se conhecendo mais. Vai ter vídeo lá também sobre esse livro do Conto da Vassaliça e o livro todo na história relacionado ao empreendedorismo. Como que a gente usa os contos, as histórias dos contos para poder relacionar com o empreendedorismo. Já vou chamar aqui as meninas. Vamos lá. Aline. Agora, vamos ver se consigo aqui convidar. Convidei a Dessa e agora a Nina. Oi, tá me ouvindo bem? Oi, eu tô te ouvindo bem. Eu tô aqui porque eu tô em casa, só que tá tendo obra. Eu tô ouvindo, mas eu não sei o quanto que vocês vão ouvir aí de barulho de obra acontecendo. Tá, tô ouvindo. Deixa eu ver se quem mais que tá. A Nina, se já tá por aqui. Acho que Não ainda. preciso botar fone não, né? Tá dando pra ouvir bem, né, Tuti? Aham, tá bem bom. Tá bem bom, sim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ainda não. Ainda não entrou a Nina e a Keline. Já aceitei aqui. Vamos ver se ela já entra por aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos de amarelo combinando. Ai, que lindas! Olha só, viu só que lindas ficou as duas aqui para mim amarela, de amarelo aqui embaixo. É o sol, representando o sol aqui, que eu sou de Pernambuco, né? Não sei como é que tá aí pra vocês, mas aqui tá um sol lindo hoje. Aqui também. Então, acaba que tá ressoando aqui minha camisa. Aham. Rio Grande do Sul também, tá um sol lindo aqui na minha Ai, meu cidade. Deus, amo Rio Grande do Sul, amo. Oi, Nina. Olá, boa tarde para Boa, todas. boa tarde, tudo bem? Então, meninas, sejam bem-vindas, bem-vindo quem está nos assistindo. E hoje a gente vou resumir um pouco aqui do conto. Toda a terça tem essa live que é um círculo de mulheres. Eu convido mulheres incríveis que também tiveram relação com começar o empreender e se encontrar, se reconectar. E o livro, esse livro das mulheres que correm com os lobos, a gente indica muito para quem quiser ler, porque ele, através dos contos, a gente consegue fazer analogia com a nossa vida, com as coisas que a gente precisa traçar, dos empreendedorismos, das metas, da produtividade, de tantas coisas. A gente vai se enxergando ali, né? Vai se enxergando em cada frase que a gente lê desse livro. E, especificamente, a gente começou o Círculo de Mulheres com o conto da Vassaliça, que para mim é um conto assim, que marca muito a minha história no empreendedorismo. Então, resumindo para vocês esse conto, ele tem 9 tarefas nesse conto que significam que a introdução da mulher, aquele despertar da mulher para ela se encontrar, se reconectar consigo mesma, se reconectar com aquela que sabe que a mulher selvagem lá dentro está guardada. Então, esse conto trata da história
de uma mãe e uma filha, principalmente a filha Vassaliça, que é a principal do conto. Ela, no leito de morte lá, ela entrega uma boneca para a Vassalice, confeccionada por ela, igual a Vassalice e tudo, e diz para ela, olha, cuida bem dessa boneca, alimenta ela, cuida e trata bem e mantém sempre ela contigo. E isso a Vassalice fez, então, manteve essa boneca e durante morando com o pai, então o pai casou com uma mulher e tinha duas filhas, então a madrasta, a Má e as filhas, que nem a história lá da Cinderela. E o que que acontece? Essa boneca, quando a gente vai ler, cada uma de nós tem uma interpretação, porque atinge de alguma forma no que a gente está vivendo. E essa boneca, ela representa o que a gente intui, aquele momento que a gente fala assim, nossa, eu sabia que eu não devia ter feito isso e fui lá e fiz. Quando a gente briga com a nossa intuição. E a boneca é uma simbologia, eu entendo como uma simbologia dessa intuição. E aí, o que que acontece nessa história? A madrasta e as filhas tentam fazer alguma coisa para a Vassaliça morrer, para ela sair da casa, para ela sumir do mapa, porque elas não querem ela ali. Então elas fazem lá várias coisas, elas apagam o fogo da casa. E a única pessoa que poderia buscar, na visão delas, esse fogo lá na floresta é a própria Vassaliça. Teria que sair na floresta sozinha, perdida e tudo mais, e ir atrás do fogo na casa de uma bruxa. A bruxa que tinha a centelha do fogo, né? Como a gente escuta aqui no Rio Grande do Sul, a centelha da chama seria a centelha desse fogo que a bruxa tem. E aí, a Vassaliça, como ela é boazinha, querida e maravilhosa, tudo mais, ela aceita, sem medo nenhum. Ela diz, não, eu vou e pronto. E é o que muitas de nós fizemos às vezes. A gente ajuda tanto os outros, né? Aceita tudo que os outros pedem. Faz isso, faz aquilo. Eu quero ser boazinha, então eu vou lá e faço. Mesmo que seja um sofrimento para mim, ou que seja algo que eu vou passar por cima do que eu acredito, né? Para ver o outro bem, eu acabo indo lá fazendo. Então a Vassaliça sai e ela chega nessa floresta escura, perdida, totalmente não sabe o que fazer. Ela começa a prestar atenção nessa boneca. Então essa boneca tá no bolso, ela coloca a mão ali e a boneca diz, vai para cá, vai para direita, vai para esquerda, vai para frente, não vai. E é como nós, acredito que as gurias aqui, quando começamos a empreender, a gente entrou no mato, né? Entramos na floresta, totalmente escura, perdida, podendo ter bichos, podendo ter onças, podendo ter tudo, e a gente não sabia para que lado ia. Esquerda, direita, pega o primeiro o que ali, né? E é isso que aconteceu nessa história, né? E aí, quando nós também tivemos que entender, colocar a mão na nossa boneca, na nossa intuição, para poder fazer o quê? Vai para lá, empreende primeiro dessa forma, faz o teu CNPJ, né? Deixa de ser tão boa para os outros, seja mais para ti, olha para ti. Então nós fomos também escutando a nossa intuição da mesma forma que a Vassaliça, e a Vassaliça então atravessa o mato, chega na casa dessa bruxa, da Baba Yaga, e lá a bruxa, para entregar o fogo, ela dá algumas tarefas para ela fazer dentro da casa ali com ela, primeiro antes dela entregar o fogo. E a quinta tarefa desse conto, que fala muito dessa parte de quanto a gente tem que limpar as coisas, quanto a gente tem que cuidar da nossa roupa, que é o nosso ser, né, o nosso interior. Então é esse aqui o livro das Mulheres que Correm com os Lobos. E a quinta tarefa se chama Servir o Não Racional. E fala muito dessa parte de quando ela chega lá na bruxa, ela tem que cozinhar para a bruxa, ela tem que fazer fogo, lavar as roupas, separar comida, fazer a comida, o preparo da comida da bruxa. E ela é orientada o tempo todo pela boneca. A boneca diz, não, eu faço comida para ti, eu lavo e tudo mais. E aí ela consegue encerrar essas tarefas e a bruxa então entrega para ela o fogo numa caveira, no formato de uma caveira que representa ali no conto, que está falando ali no conto, né? E ela sai então com essa caveira, depois de conversar com essa bruxa e tudo mais, tem mais detalhes, né? E aí, de novo, ela vai para essa floresta sem conhecer o caminho, de novo ouvindo essa boneca, e ela chega lá na casa,
a madrasta fica espantada e ela entrega o fogo, e esse fogo fica observando a madrasta e as filhas, e elas acabam definhando e morrendo e ficando só cinzas delas. E a quinta tarefa do conto fala muito disso, assim, do que a gente às vezes esquece do nosso fogo. A gente vira as costas quando a gente já ouviu, né? Não dá para virar as costas pro leite fervendo que ele vira. E essa parte dali com a bruxa, da história do fogo, nesse conto, reflete muito quanto a gente não alimenta o nosso fogo. Aquele fogo que a gente interno da gente, aquela vontade de fazer alguma coisa pelo mundo diferente, uma coisa de ajudar outras pessoas, mas levando as coisas que eu posso até onde eu cheguei, e não ajudando, fazendo pelos outros, né? Mas impulsionando o outro a fazer também. E aí, essa tarefa fala muito disso, de que a gente não alimenta o nosso fogo, não cozinha as coisas, né? Não cozinha nossas ideias e tudo mais. E aí, para cozinhar, a gente precisa manter o fogo. Precisamos do gás, precisamos da lenha, precisamos mexer a panela, senão vai queimar. E quantas coisas na nossa vida, vocês que estão assistindo, meninas, reflexão, né? Quantas coisas a gente deixa queimar na nossa vida, que deixa passar em branco, né? Ou a gente, por falta de motivação de decidir, de expandir a mente para a criatividade, de dar um espaço para nós, né? Sinto muito que o fogo é aquele momento que a gente olha e diz, não, eu sou assim e eu posso fazer, e posso me conhecer melhor e permitir, eu sou o centro da atenção, da minha atenção, né? Então, a gente vai falando mais dessa tarefa. As meninas estão aqui também para falar como que elas começaram a empreender, o que que elas trabalham, o que que elas fazem, como que elas ajudam outras pessoas, e a gente no final também vai dar sugestões de como começar, porque quando nós começamos também é uma loucura de tanta coisa que a gente acha que tem para fazer, mas se a gente começar com uma coisinha por vez, a gente consegue ir crescendo esse fogo e alimentando esse fogo que a gente tem cada vez mais. Então, meninas, contem aí a história de vocês, o que vocês fazem, como que vocês levam o servir de vocês para o mundo. Vamos lá. Começa comigo? Isso. Boa tarde para vocês, meninas. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Tá dando para ouvir bem, né? Que eu estou sem fone. Tá. Eu sou de Pernambuco, né? Dá para perceber pelo sotaque. Eu não sei de onde são as outras meninas, mas eu sou aqui de Pernambuco. Eu trabalho com terapias holísticas, trabalho com Theta Healing, sistema arcturiano de cura multidimensional, e também como terapeuta de saberes femininos. Eu ajudo mulheres que queiram encontrar essa mulher selvagem, que foi a mulher selvagem que eu encontrei dentro de mim, sem saber, sem dar nome para isso. Eu me resgatei, me conectei, e é muito legal, porque quando você me convidou, Tuti, a minha resposta foi, será que eu tenho capacidade para fazer essa live sobre mulheres que correm com os lobos? Porque, assim, para mim é uma leitura desafiadora, sabe? Para mim é uma leitura, assim, que não é leve. Eu, normalmente, para poder eu conseguir ler, eu primeiro assisto algum vídeo, algum resumo, para poder entender. Eu digo, caramba, eu sou vassalista. Eu sou essa menina, e quando eu fui ver, antes mesmo de fazer a leitura, eu estava compartilhando minha jornada empreendedora com uma amiga que já tinha lido o livro, e ela falou, cara, tu vai se identificar muito com a vassalissa. Tu vai se identificar com a história pelo que tu tá me falando. E assim, o Theta Healing chegou até mim, justamente quase um ano atrás, foi em outubro, que é uma técnica energética que eu ajudo a trabalhar a ressignificação de crenças, ressignificação de situações, né, que tenham gerado algum trauma e que gerou as camadas que impedem com que as pessoas acessem essa essência, né? Não só mulheres como homens, mas o meu trabalho ele é específico, mais voltado para mulheres.
E aí, nessa jornada de empreender, eu nunca pensei em empreender. Nunca foi uma alternativa, assim, dentro da minha consciência de dizer assim, eu vou ser empreendedora. E quando eu olho para a minha história, quando eu fui resgatar questões financeiras, crenças financeiras, eu percebi o porquê disso. Tanto meu pai como minha mãe nunca trabalharam de carteira assinada. Eles eram autônomos, pedreiro e uma dona de um comércio. E naquele contexto, a minha criança enxergava duas pessoas que não tinham trabalhos estáveis e que não tinham recursos financeiros, porque a gente passava por desafios, havia endividamento, haviam questões familiares ali. Então, quando eu fui olhar para a minha história, eu percebi que tipo, eu fui para o lado totalmente avesso, porque se não ter uma carteira assinada e não ter uma estabilidade com o concurso público era aquela situação que aquela criança viu, eu fui para o lado totalmente oposto. Eu preciso da carteira assinada, eu preciso da estabilidade. E por 10 anos aí eu tive uma formação no nível superior de contabilidade, e aí passei por 10 anos por 4 empresas, fui me desenvolvendo. Porém, quando foi ano passado, chegou a terapia energética e eu achando que eu ia ajudar as pessoas. E aí, quando ela chegou até mim, na verdade era eu que precisava ser virada do avesso, e eu percebi que não tinha nada a ver com o outro, tinha a ver comigo inicialmente, sabe? E assim, foi transformador, porque para mim foi muito isso. Eu saí de um masculino tão ferido, de uma coisa do controle, do fazer a coisa acontecer, do ai meu Deus, agora vou começar. Enfim, eu era aquela pessoa extremamente rígida e controladora e tal. E eu saía daquele masculino e fui para um feminino, porque eu não sabia dessas definições, mas eu saí do tipo, o mundo não presta, material, minha vida é uma merda, eu fiz muita cagada. Sabe aquela coisa assim que você entra no universo das terapias e você começa a ver o mundo de uma forma tão diferente que você começa a negar o material. E aí eu fui para o outro extremo, eu saí de um extremo para outro. E aí nesse extremismo o Sagrado Feminino me pegou para dizer assim, é o equilíbrio disso. É o equilíbrio dessas duas coisas que você precisa, porque você vive aqui no mundo material. Então, no mundo material, você precisa de ferramentas materiais. E aí foi esse resgate que aconteceu comigo. E empreender é ir contra aquilo que o inconsciente coletivo fala, né? Que é aquela coisa da segurança e da estabilidade. É você planejar, é você ver aquilo que você controla e o que você não controla, você deixar a coisa acontecer. Porque se eu, como empreendedora, tenho uma meta de faturar, sei lá, 5 mil reais naquele mês, eu vou utilizar estratégias para que aquela meta seja atingida, porque dinheiro eu faço. E aí você sai do vício contrário, porque para quem veio da CLT que vai empreender é um desafio. Porque você sabe que você vai ter aquele dinheiro no final do mês, aquilo ali é certo. Dependendo da organização que você trabalha, dependendo de como for para você, aquele dinheiro ali é certo. Então você guia a sua vida pautada no que vai receber no final do mês. E eu entendi e hoje eu utilizo na minha vida, sabe, Tuti, meninas, que empreender, na verdade, o meu dinheiro hoje, ele patrocina os meus sonhos, ele não paga meus boletos, que era a realidade que eu tinha antes. Então, hoje eu tenho um quadro de sonhos na minha frente e eu, quando faço meu planejamento do mês, eu olho para ele, porque eu digo, é o dinheiro que vai me levar para essas coisas, para essas conquistas e para essas realizações. E foi por eu ter passado por esse processo muito de forma inconsciente e hoje, pela consciência que eu tenho de tudo que eu venho aprendendo, que eu enxergo muito nessas terapias holísticas com as quais eu trabalho, que é uma ferramenta incrível para tirar essas camadas de medo, de traumas e de inseguranças que existem nas pessoas e que impedem ela de acessar essa mulher selvagem. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiz esse autorresgate sem saber que era isso que estava acontecendo. Eu só fui desmembrando as camadas. Eu sei que é um processo, é algo que vai acontecer, mas a Andresa de um ano atrás é totalmente diferente da Andresa que é hoje. E o meu conhecimento do ambiente corporativo me ajuda hoje a trazer esse conhecimento para a minha vida profissional, porque eu tenho a minha empreendedora e eu tenho empresário. Então, por eu trabalhar muito tempo na parte de planejamento estratégico, eu consigo olhar para o meu negócio e vislumbrar ele no longo prazo. Eu consigo ter uma visão, só que agora eu estou enriquecendo a mim mesma e não os outros, né? Que era o que eu fazia trabalhando no ambiente corporativo. E como desafio, assim, eu não sei como é para as meninas, mas eu acho que empreender é uma coisa muito solitária. Só que um solitário, para mim, não é uma coisa ruim, porque eu sou uma pessoa introspectiva. Então, o silêncio, para mim, é o que me impulsiona, ou me conectar comigo mesmo. Antes, eu era uma pessoa tímida e introspectiva. A timidez, ela tinha a ver com as camadas que estavam bloqueando eu de expressar a minha verdade e tudo que eu tinha, né? E aí eu fui liberando essa coisa da timidez aos poucos com as minhas terapias e com tudo mais. Mas a introspecção eu percebi que é algo meu, é algo natural e eu não preciso ter medo disso, sabe?
Então, para mim, tem muito esse aspecto do ir contra o que a maioria do inconsciente coletivo fala, de você ir para um concurso público, de você trabalhar de carteira assinada. Então, círculos como esse, conectar com pessoas que estão no mesmo ambiente, no mesmo universo, que estão passando pelos mesmos desafios, eu enxergo como uma oportunidade da gente se dar as mãos. E sair desse mundo patriarcal que fala sobre competição e a gente ir para o mundo de colaboração. É nesse sentido de, tipo, eu trabalho com as terapias energéticas e tem outras pessoas que também trabalham. E eu não ter medo de indicar uma amiga minha, porque eu sei que não é a terapia, mas é a conexão das pessoas que vão levar elas àquela terapia. Às vezes não é para ser atendido por mim. A pessoa ela vai ter o conhecimento do que é o Theta Healing, a pessoa vai ter o conhecimento do que é o sistema arcturiano, mas para ser atendido com uma amiga minha. Porque é aquela pessoa, a história daquela pessoa linka com aquela outra, sabe? E o que a gente fala sobre o sagrado feminino, que a doutora Clarissa traz no livro, é isso, a partir do momento que a gente se resgata, que a gente reconhece que a nossa potência, a gente percebe que tem abundância no mundo para todo mundo. Que a gente não precisa competir nem olhar para o outro com uma forma de julgamento, sabe? E é desafiador para a gente, nesse universo, falar sobre isso diante de tanta gente que está muito presa no mundo material, sabe? E até eu passei por isso, porque a gente fica muito presa nessa coisa do místico, né? Que a Isa fala muito no místico e a gente se esquece da matéria, mas a matéria ela é necessária. E aí é quando entra naquela coisa assim, eu percebo que eu sou uma pessoa muito controladora. E é algo que eu olho na minha mandala. Passou 3 meses para eu perceber que era isso que eu precisava olhar. Para vocês verem assim que não é algo linear, é uma coisa que você vai às vezes passar um tempo, um negócio ele tem um tempo para maturar, você vai plantar a semente, e aí vai levar um tempo até as pessoas chegarem a você, até você conseguir mostrar para as pessoas aquilo que você faz. E aí, no meu processo, eu consegui fazer as coisas muito, assim, de uma forma que fosse até leve. Eu abri meu CNPJ, abri como MEI para dar um pontapé inicial para dizer, oi, negócio, eu existo nesse mundo corporativo, eu tenho uma empresa. E aí, eu abri uma conta pessoa jurídica para estar linkada a isso. Então, coisas que, para mim, é algo tão simples, mas tem pessoas que vivem aí no anonimato, têm um negócio, mas não pensam dessa forma, porque a gente não tem educação financeira na escola, a gente não tem orientação, a gente não aprende as coisas que realmente deveria aprender para viver e para poder colocar a nossa criatividade no mundo. Pelo contrário, a escola é um dos pilares que bloqueiam a gente, né? É um dos fatores que acabam bloqueando essa criatividade. São os nossos pais, de forma inconsciente, dentro de casa com as regras. São os professores, que a gente bota o pé de professores no sistema educacional, porque a gente está em 2021. Tanta coisa mudou, o boletim é o mesmo das nossas avós, das nossas mães. É o mesmo, a mesma forma, gente. Tipo, Bhaskara, tem pessoas que vão usar, de fato tem profissionais que vão usar, mas eu não uso na minha vida. E aí, coisas que são tão básicas, que é uma educação financeira e uma educação emocional, que a gente vive hoje, no tempo que terapia não era acessível, a minha terapia era os meus diários. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Isso é uma forma de expressar minha criatividade, é de acender a minha fogueira, é o não racional, é a forma que eu encontro, trazendo aqui para o contexto. Então, para mim, tem esse contexto assim, do empreender, não sei se eu estou tomando tempo das meninas, mas é para trazer para as pessoas essa consciência de que empreender é um desafio, mas quando você tem o coração como guia, quando você sabe qual é a sua missão, quando você se fortalece com essa psique selvagem, você não depende da validação do outro para poder seguir o seu coração. E ter essas liberações para ouvir a nossa intuição é ser a vassaliça. É a gente empreender com consciência de que vão haver desafios, eles não vão deixar de existir. Mas nós vamos estar fortalecidas para poder seguir esse caminho de uma forma mais leve e mais alinhada com o coração. E só trazendo assim para o conto, uma coisa que me tocou foi sobre... A primeira atividade era sobre lavar roupa. E lavar tem a ver com você utilizar a água para purificar, é você tirar as camadas, tanto de pensamento como do nosso ser, para poder seguir esse caminho que a gente quer, né? E é engraçado que tem termos populares que a gente usa que traz isso. Eu até anotei aqui, tipo, tá lavando roupa suja, se a pessoa tá discutindo, tá trazendo à tona aqueles problemas assim, tá lavando roupa suja, então vamos colocar tudo em pratos limpos. Tudo isso tem a ver com a água, tem a ver com a gente se permitir purificar
E não no sentido de que não vão haver mais problemas, porque a gente está aqui no processo de desenvolvimento. Ninguém tem a capacidade de resolver tudo no dia só, depois de passar 30, 20 anos com um monte de caca no sistema, a gente achar que imediatamente a gente vai resolver. Mas como que ela traz essa consciência de que dentro dessa arrumação, a primeira atividade é lavar a casa, é lavar a roupa, né? É a gente perceber que a gente também tem essa coisa da persona e a roupa que a gente veste, né? É mais ou menos isso assim, que eu queria trazer para vocês. Muito Pode ir. bom. Posso ir? Muito bom te ouvir, Deza. Tu disse que é uma pessoa introspectiva, mas que brilhante a tua introdução, né, nesse nosso universo, né? Porque assim como tu, eu também não sabia que eu era uma mulher selvagem, né? Também não sabia que eu era uma multipotencial. E essa minha multipotencialidade me trouxe uma série de questões, né? Porque eu sempre fui muito irrequieta, né? Para vocês terem uma ideia, eu empreendo há muito tempo, né? Mas em diversas áreas, e eu sou assistente social de formação, sou mestre, doutora, pós-doutora em serviço social, fui muito tempo professora universitária, mas algo me chamava, e eu estava dentro de um universo que era um universo muito feminino, né? A maioria dos assistentes sociais são femininas, né? E eu sempre tive essa facilidade e essa questão de falar com o público feminino, porque é algo que vem de dentro, né? E eu, por muito tempo, eu comecei a questionar algumas séries de teorias, né? Quando eu estava na universidade, eu estava, né, dentro de um sistema bem rígido, né? Por mais que a gente ache que não, a universidade é um sistema bem rígido e a gente tem que seguir a cartilha dela com teorias que são determinadas. Principalmente a minha profissão, ela tem um determinismo muito grande em cima, né, de uma única vertente teórica. E que eu, né, saio, fui assistente social por 10 anos, saio de lá e vou fazer mestrado, doutorado, e aí vou dar aula. E eu tenho essa minha parte muito, né, de conexão, teoria e prática para fazer sentido, né? Nós só aprendemos aquilo que nos faz sentido, né? Como a Deza trouxe, né? Aquilo que a gente vai ver a aplicabilidade na nossa vida. E eu ficava com algumas angústias, né? E segui. Eu fui fazer meu mestrado, fiz, né, sempre pesquisei família, né, porque a família era algo muito importante para mim, né? Durante toda essa trajetória, eu trabalhei com família. E no momento em que eu dou uma parada, eu busco outras coisas, eu fui empreender junto com meu marido numa distribuidora de alimentos. Eu já tinha todo um know-how de gestão, né, em termos, né, das minhas buscas. Por algum tempo eu fui professora de gestão em serviço social, eu tenho livro de gestão em serviço social, mas tudo isso não me fazia, né, sorrir. Eu estava simplesmente transmitindo. E a coisa mais triste na vida é quando a gente transmite. Só. Porque a gente precisa sentir, a gente precisa entender que essa transmissão é uma conexão. Eu preciso entender, né, que eu vou realmente trazer algo para operar alguma mudança, né? E foi assim que eu comecei, então, né, a voltar mais para esse mundo do empreendedorismo. Eu já tive consultoria, já fiz consultoria em políticas públicas dentro de prefeituras, enfim, né, na área da área social. Então, assim, enfim, uma gama muito grande de experiências profissionais. Só que
aquilo ficava me inquietando. Então, eu ia para cá, ia para lá, e a minha multipotencialidade, mas tu não para quieta, tu, né, não sabe o que tu quer, e eu em busca. E essa busca, gente, ela é tão linda, porque tu está buscando tu mesmo. Eu me buscava externamente, só que eu comecei a identificar que essa busca, ela tinha que ser olhar para dentro. O que eu estou sentindo? E foi aí que eu dei um basta em tudo. Eu e meu marido, a empresa faliu, nós fomos, né, para a lona, para o chão, né, e fomos empreender vendendo marmita e salada no pote, né, no Rio de Janeiro. Nós saímos do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, assim, sem saber nada, às cegas. Chegamos lá, e a gente não tinha esse conhecimento nem da onde a gente estava empreendendo e nem da área geográfica que a gente estava fazendo. Então, foi uma imersão muito grande em nós dois nos apoiar para a gente poder, né, nos levantar. E, claro, né, nós não tínhamos conhecimento, né, a gente acabou indo, né, buscando várias alternativas. Nós fomos para o iFood, na época não existia muita abas dos saudáveis no iFood, então a gente bombou, só que a gente bombou e não tinha estrutura, então a gente ficava, né, sem saber muito bem para onde ir. Eu buscava, porque professora sabe que busca, né, nutrir de fora também. Então eu buscava muitas leituras, mas eu queria uma especialização, mas a especialização não ia me dar, eu não ia ter no tempo que eu queria, o conhecimento que eu precisava. Então começou a ser né, uma coisa muito dolorida, muito pesada. E aí, né, como todas nós, né, quando a gente começa a empreender sem conhecimento, é pesado, é dolorido, né? E a gente vai, busca e faz ensaio e erro o tempo inteiro. E nessa busca que eu fiz, né, de continuar empreendendo, eu vi que eu tinha que voltar para o CLT. Né? Porque sem dinheiro, sem nada, eu tinha que voltar para a CLT. E aí, com o meu conhecimento, com o meu currículo, eu fui para um cargo de gestão. Gente, por um período, foi bem importante, porque eu tive que fazer o resgate econômico, né? A gente precisa sobreviver, então eu tive que fazer esse resgate econômico. Mas foi uma das minhas piores experiências no mundo corporativo. Porque eu entrei para uma empresa em que era completamente patriarcal. E eu não sabia da mulher selvagem que habitava em mim. Eu só sabia das minhas angústias e da minha procura, mas eu não sabia. E aí eu comecei a sofrer. Né? Entrei numa crise de depressão, né? Eu tive burnout, eu tive tudo que vocês puderem imaginar. Eu levantava na segunda-feira querendo que a sexta-feira chegasse. Então, e eu comecei a ver, e comecei, nessa minha procura por mim mesmo, eu comecei a me ver lá empreendendo, sozinha, né, sem conhecimento. E nesse meio tempo, eu fui fazer uma especialização em gestão de negócios. E aí adquiri um conhecimento maior. E eu passando perrengue por essa empresa e querendo, né, buscar uma forma diferente. E aí eu comecei a pensar, e por que não eu trazer todo esse conhecimento que eu tenho de altos e baixos, né, teóricos, acadêmicos e também vivenciais, para trabalhar com empreendedoras que não sabem nada de gestão. E foi aí que eu comecei, entrei para o digital, né, fiz a conexão, aquilo que a Isa falava reverberava aos meus ouvidos e eu comecei a me encontrar. Quando eu comecei a me encontrar, eu comecei, parece que, me descamar. Porque cada vez, cada palavra que ela dizia, cada coisa que eu via, eu me identificava como uma mulher selvagem, uivando por socorro.
e querendo, né, ajudar outras mulheres que não compreendem todo um fluxo, né, organizacional de um empreendimento, que não é só o dar respostas a uma necessidade, ou sua, ou dos consumidores, mas é de poder pegar, né, o seu empreendimento e poder se olhar. Ele tem o meu DNA, ele é exatamente como eu quero. O que está faltando? Ou eu estou ouvindo só as vozes internas e não estou conseguindo, né, decodificar isso para a minha realidade. Então, eu comecei a fazer mentorias para mulheres empreendedoras que não entendem nada de gestão. Só que essa empreendedoria, ela não podia ser uma empreendedoria de transmissão de conhecimentos específicos de gestão de negócios. Por quê? Porque eu só vou aprender aquilo que me faz sentido. Então, hoje, eu trabalho com o desenvolvimento pessoal dessas mulheres, as mulheres, né, para que elas possam se identificar, assim como eu consegui, né, liberar minha mulher selvagem, né, para que essas mulheres também se identifiquem, para elas comecem a perceber quem elas são e o que elas, qual é o papel desse empreendimento, desse negócio dentro da vida delas. Porque não é a gente entrar para a caixa, não é a gente pegar um negócio e a gente se moldar ao negócio. Né? E hoje eu estou em pleno lançamento, né, e eu estou fazendo uma jornada de que entra em fluxo com o seu negócio. O que é isso? É poder se ver e ver o negócio e nós andarmos juntas. Então, e hoje eu trago a questão da criatividade, né? Quantas de nós somos criativas, né? A gente tem criatividade para sobrevivência, para o nosso dia a dia, em termos, né, de comida, né, em termos de plantar, em termos de colher, mas o quanto a gente não se percebe nisso, né? Então, eu trago a questão do quando a gente se vê num estágio de empreender, nós já estamos lá servindo ao não racional, porque a gente vem para dar uma resposta a uma necessidade, e que ela vem muito a partir das nossas escolhas, e que a gente não se dá conta disso, né? E aí a gente sim, a gente precisa se despir, a gente precisa, né, olhar, manter o nosso fogo aceso, e o fogo que vai fazer com que os nossos negócios prosperem, deem lucratividade. Então, às vezes eu digo para as empreendedoras que não adianta a gente ter a nossa carteira como fluxo de caixa da nossa empresa, porque vai ter uma entrada e uma saída e a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente quer. Então, de uma forma mais lúdica, mais criativa, eu trabalho gestão de negócios, né, junto com esse, né, desenvolvimento pessoal. E foi assim que eu fui me redescobrindo. E hoje eu estou nesse processo, né, de colocar a minha voz no mundo. O meu propósito é, sim, de que haja transformação dessas mulheres empreendedoras, que elas possam ter negócios lucrativos e que possam prosperar cada vez mais. Não precisa ser ruim, tem que ser fluido. Por isso, o fluxo. Também não sei se eu me estendi um pouquinho. Adorei o fluxo. Tudo bem, vai lá, Nina. Olá, boa tarde a todas. Estão escutando bem, que eu estou com fone? Tudo bem? Uhum. Eu sou a Nina Viana, eu sou coach, mentora de mulheres, especializada em organização e planejamento. E a minha trajetória mostra a necessidade do desenvolvimento, né? A questão do autoconhecimento. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, que se assemelha à de vocês, obviamente, que
Eu sou assistente social de formação também, trabalho como assistente social até hoje, já há 17 anos. E não fui para o empreendedorismo porque não gostava do serviço social, né? Porque normalmente as pessoas buscam muito empreendedorismo quando elas não gostam da sua profissão primeira, né? Porque vamos combinar que escolher o que você vai ser a vida toda, aos 18 anos, é um desafio tanto, onde a gente não tem autoconhecimento, onde a gente não tem maturidade. Então, mas foi uma escolha que, a princípio, eu entrei no serviço social para trocar para jornalismo e me apaixonei pela profissão. E não troquei para jornalismo. E antes disso, eu fiz formação de professores, que também era voltada para mulheres. Então, quando eu olho a minha trajetória, toda a minha profissão é sempre voltada para mulheres. Então, hoje eu continuo voltada para mulheres. E eu sempre gostei muito dessa temática. E a maternidade me trouxe ainda mais essa necessidade de mostrar a outras mulheres o potencial que nós temos. Porque parece que quando a gente vira mãe, é como se a gente tivesse um outro CNPJ, né? Ou outro CPF, no caso. É como a gente parasse de existir, né? Tudo tem que ser para o filho, voltada para o filho, para casa, para marido, e a gente se anula, né? Se deixa de se ver, se deixa de se centrar. Ou então, quando você vai empreender, porque o meu negócio, e você estuda muito o seu negócio, mas não se estuda, né? Não entende o que você quer da vida, aonde você quer chegar, quais são os seus propósitos, seus valores. Aí começa a ter problemas no negócio também. Foi aí que eu comecei a descobrir que a necessidade do autoconhecimento. E foi na CLT, numa empresa privada, que eu descobri o DISC, que eu sou analista comportamental também. E o DISC foi revolucionário na minha vida, porque eu era uma pessoa extremamente introspectiva, uma pessoa que não me comunicava, uma pessoa com muitas vergonhas, que sofria muito no mundo da CLT, porque é um mundo muito patriarcal. E eu venho, né, de profissões que não são patriarcais, tão matriarcais assim, e onde eu me senti o tempo todo muito ferida, não entendia, principalmente na empresa privada. É uma empresa muito voltada, né, para o capitalismo mesmo, puro e selvagem, onde você não tem o humano, onde você não vê as pessoas. E aí eu fui fazer gestão de pessoas, e eu sempre estudando, e fazendo curso, e fazendo coisas totalmente diferentes. E todo mundo me dizia, mas Nina, você não tem um foco, você começa uma coisa, depois termina, vai para outra, e depois vai para outra, vai para outra. Eu sempre terminei as minhas coisas, graças a Deus, a minha organização e planejamento me ajudaram nisso. Foi aí que eu descobri a multipotencialidade também. Né? Eu consegui identificar que eu era uma multipotencial. E isso, nos 2 últimos anos, desde que eu conheci a Isa, foi transformador na minha vida. Né? Porque eu consegui dar sentido a muita coisa que ficava como se fios soltos, né? Eu não entendia muito bem por que eu gostava de tantas coisas ao mesmo tempo, como que eu, dentro do processo de coach, né? Porque eu fiz o coach em 2015, de lá para cá eu já me transformei várias vezes e eu não entendia isso. Eu falei assim, gente, cada hora eu quero uma coisa diferente, eu tenho que ter foco, E trabalhando com produtividade, né? Não, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ter produtividade. E a produtividade é a organização patriarcal, que não se enquadrava na minha vida enquanto mulher, não se enquadrava nos meus ciclos menstruais, não se enquadrava na minha maternidade. Né? E eu já cheguei a ponto das minhas filhas estarem no hospital e eu estar trabalhando, porque não podia faltar, porque não podia faltar o plano de saúde das minhas filhas. E imagina a dor de uma mãe, você não poder estar presente quando seu filho está sofrendo. Né? Porque se eu faltasse trabalho, eu podia ser demitida. Quando eu engravidei há 2 anos atrás, porque as minhas 2 primeiras filhas são adotadas, né? Então eu engravidei há 2 anos atrás e eu estava numa empresa privada. Eu falei assim, pronto, quando eu voltar da maternidade, eu vou ser mandada embora. Não fui. Mas a maternidade traz a gente algumas reflexões, né? Algumas situações onde você começa a mergulhar para si. Né? Você começa a entrar para dentro de si. E o DISC é uma ferramenta poderosa do autoconhecimento, ela me transformou muito. E aí eu fui estudar essa ferramenta e mostrar para as mulheres que elas precisam se conhecer. Né? Antes de você querer amar o outro, você tem que se amar. Antes de você querer ver o outro, você tem que se ver. Antes de você querer doar, você tem que se dar. Né? Você tem que, às vezes, dizer não para o outro, porque senão você está dizendo não. O sim do outro é o não para a gente. E até que ponto a gente tem que se negar, né? Tem que se anular. E quando, né, o conto da vassalista fala sobre a questão de queimar, né, a fogueira,
o fogo, você fala muito de queimar seus sonhos, de queimar quem você é, de ter vergonha do que a sociedade vai falar, do que as pessoas vão falar, né, do que as pessoas vão julgar, porque quando você vai empreender, todo mundo diz, você é maluca, você vai largar a CLT, você está há 17 anos na CLT, como que vai ser as suas filhas, como que você vai ter sustento para suas filhas e o plano de saúde das suas filhas, você não está pensando nas suas filhas? Eu disse, exatamente. Por estar pensando nas minhas filhas, na qualidade de vida que eu quero dar em termos de tempo, de bem-estar, porque assim como, né, a professora, qual é o nome mesmo? Desculpa. Kelly. A Kelly falou, eu também, numa das empresas que eu passei, eu desenvolvi a crise de ansiedade e a depressão, né, por os valores não baterem, né, por ser uma empresa extremamente desumana, me agrediu a tal ponto que causou isso em mim, porque eu estava totalmente insatisfeita e infeliz onde eu estava vivendo, porque era totalmente fora do nosso padrão. E aí a gente querer se encaixar nos padrões, né? A gente querer se encaixar nas caixinhas. Aí, quando eu encontrei a multipotencialidade, eu descobri várias coisas que eu sempre fiz e não sabia que era, né, a mulher selvagem, nem criatividade, nem multipotencialidade. E aí é um alívio, porque eu sempre tive diário, sempre gostei de escrever, sempre tive, né? Sempre tive. Desde que eu me conheço por gente, eu escrevo, né? Eu sou a louca dos cadernos, das canetas coloridas. E aí a minha irmã estava até brincando comigo ontem, que eu não consigo mais ter caderno com pauta, porque graças a Deus agora eu posso ter caderno sem pauta, posso ter várias canetas coloridas, diversas, e ninguém vai me chamar de infantil, entendeu? Porque a gente tem medo, né? Então, assim, a gente fica... Porque o padrão é que você é adulta. Primeira coisa na quinta série, quando você aprende, você não pode mais lápis de cor, você só pode caneta preta, vermelha e azul. Eu posso verde, eu posso rosa, eu posso cor de abóbora, eu posso com glitter, sem glitter, eu posso com cheiro ou sem cheiro. E isso dá uma liberdade, né? A gente começa... Aí, quando a gente é adulta, a gente tem que ser autônoma, a gente tem que ser criativo, a gente tem que se liderar. Só que corta as nossas asas a vida inteira, querendo que enquadre a gente no padrão. E aí vai queimando os nossos sonhos, vai queimando quem a gente é, vai queimando alguns projetos que todo mundo diz que é loucura. Esse ano, né, além da minha multipotencialidade me permite isso, eu também entrei para o ramo da beleza na Mary Kay. Então, todo mundo, de novo você vai trocar? Eu falei, não estou trocando, eu estou assumindo mais um papel. Eu não estou trocando nada. Eu continuo como assistente social, eu sou mentora de mulheres, né, ligada ao desenvolvimento pessoal e organização, e também sou consultora Mary Kay, porque eu gosto dessas três áreas. E todas as três têm mulheres. Então é o que eu gosto de mulheres, eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, desenvolver pessoas, treinar pessoas, capacitar pessoas, é o que eu gosto. Né? Então, assim, se eu gostasse de animais, eu com certeza trabalharia com animais. Aí todo mundo brinca, o ser humano é muito difícil. Eu falei assim, mas é essa dificuldade, essa diversidade porque eu sou apaixonada. Né? Exatamente por não ter essa rotina de todo dia ter que fazer a mesma coisa. A minha mãe, né, e todo mundo acham que eu deveria fazer um concurso público. E eu fico assim, gente, eu não consigo me imaginar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Não sou eu ficaria doente. Eu gosto dessa diversidade. Né? No serviço social você tem essa potencialidade. Né? Eu já trabalhei em terceiro setor, empresa privada, saúde, serviço público, tudo que você possa imaginar, porque exatamente eu tenho a possibilidade de aprender, eu tenho a possibilidade de me conectar com mais pessoas. E no empreendedorismo é exatamente isso, né? Você se desafiar a fazer algo novo todos os dias, porque a gente tem que se reinventar todos os dias, a gente tem que se conectar com nossos clientes, com os nossos fornecedores. E se tem uma dica que eu posso trazer para quem está empreendendo, está começando a empreender, é você primeiro se conhecer. Não adianta você querer só conhecer o seu negócio, você tem que se conhecer, você tem que dar um mergulho dentro de si, sair da sua zona de conforto. Não é confortável, dói, né? Dá desespero, parece que você quer jogar tudo pro alto de repente, mas é muito importante dar esse mergulho para dentro de si, se conhecer e saber para onde você realmente quer chegar, e é você, e não o que o mercado diz, ou que a sociedade diz, ou que o ramo que você está enquadrada diz, é o que você quer para você. E também a questão de você escolher um mentor, uma pessoa que possa te guiar, que tenha afinidades com o seu valor. Não é o que é o mais famoso, ou o que mais tem cais, ou que tem mais produção. É aquele que se conecta com você. É aquele que te traz verdade, que te traz sentido,
que você vê que realmente faz sentido aquilo que ele te diz com a sua realidade. Porque eu vejo muita gente procurando no marketing, né, digital e no digital como um todo, pessoas famosas, né, pessoas que ganharam milhões, só que com marketing digital, por exemplo, extremamente agressivo. E isso também era uma coisa que me confrontava quando eu vi para o mundo digital, né? Porque assim, não se conectava esse negócio de fazer gatilhos mentais, de funil de vendas, isso me trazia uma ansiedade, um desespero, que eu falava assim, gente, não pode ser assim. Né? Eu saí do CLT para não ser isso e agora eu vim para o empreendedorismo e é isso. E a Isa traz essa leveza, né? Onde você se conecta pelo ser, onde pode uma multipotencial falar sobre saberes femininos, sobre correr com os lobos, ter milhões, né? E aí você realmente se conecta e vê a possibilidade de você poder... Existem milhões de pessoas nesse planeta. Pessoas que vão se conectar com você e pessoas que não vão se conectar. Eu estou fazendo uma transformação no meu negócio nesses 2 últimos anos. E muita gente saiu do meu perfil, muita gente entrou no meu perfil, tudo bem. Porque agora eu entendo que eu quero que se conecte comigo, que eu tenha clientes que tenham a ver com meus valores, né? Que tenham a ver com o que eu penso, com o que eu acredito, e traga para mim leveza no meu fazer. Porque imagina, né, uma multipotencial, uma mulher selvagem com essa simplicidade, trabalhando com pessoas totalmente patriarcais, com clientes patriarcais. Não vai dar certo. Né? Vai virar uma CLT de novo, não negando a CLT, porque eu gosto também de trabalhar na CLT, mas desde que seja uma coisa prazerosa, desde que seja uma coisa saudável, desde que seja uma coisa leve. E para mim, qualquer fazer profissional tem que ser assim, leve. No sentido de que a gente vai passar por momentos difíceis? Sim. Vamos passar por momentos desafiadores, vamos passar por momentos que a gente tem que trabalhar, às vezes, 12, 14 horas por dia, mas a compensação, numa segunda-feira, a gente pode estar na praia, a gente pode fazer uma trilha, né? Mas é essa possibilidade de poder fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, que o empreendedorismo me encanta. E assim, é muito bom compartilhar com tantas mulheres poderosas, e assim, eu sempre fico muito feliz de poder estar nesse grupo, nessa roda de mulheres, né? Porque antes eu trabalhava numa área do serviço social onde há competitividade, onde há, né, a questão de quem é melhor, de quem é coordenadora, de quem é gestora, de quem está na ponta, tem uma dualidade ali. E hoje eu conecto com mulheres que, sabe, que eu posso fazer a mesma coisa que você e tudo bem, porque vão ter gente que vão se conectar comigo, vão ter gente que vão se conectar com a Kelly, com a Tuti, e esse está tudo bem. E não ter essa competitividade, essa seriedade, assim, a gente poder trocar, né, de dizer assim, o que você achou do conto? E eu não guardar só para mim a informação, vou fazer uma live só para meu público e não vou compartilhar com ninguém, porque eu quero que as pessoas sejam só minhas clientes. Só que do mesmo jeito que as pessoas não se conectam, às vezes, comigo, eu também não me conecto com o meu cliente. Tudo bem demitir o cliente, né? Tudo bem você passar o cliente para uma outra pessoa, porque também tem isso, né? Eu não... Exatamente. E empreender é isso, é a gente fazer aquilo que a gente realmente ama, não significa que vai ser tranquilo, nem que vai ser o tempo todo prazeroso, 100% prazeroso, porque como diz a Isa, né, tem momentos chatos de contabilidade, né, nada contra a contabilidade, tá? Tudo bem com a contabilidade, mas eu não sou a pessoa de números, né? Eu sou a pessoa de humanas. Você vê que toda a minha escolha... Matemática nunca foi meu forte, entendeu? Meu negócio são pessoas, é escrita e é escrever, e é poder me conectar com outras pessoas, é me conectar com mulheres, é poder mostrar à mulher o quanto de potencial ela tem, de quanta coisa boa está ali dentro dela e às vezes é negada pelos pais, pela sociedade, pelo marido, até mesmo pelos filhos. Então é importante a gente dar esse mergulho e assim... Eu tenho muita gratidão pelo convite, porque é sempre muito bom falar de mulheres para mulheres, né? Porque eu vejo muito homem falando para mulheres e eles não conseguem ter, não discriminando eles são importantes, né? Eu sou casada, mas entendendo que eles não conseguem entender 1/3 do que a gente passa. É isso Obrigada. aí. Gratidão, meninas, por compartilhar a história de vocês. Pegando um pouquinho do que cada uma falou, para a gente ter uma percepção aí para quem está do outro lado, se está sentindo alguma coisa aí, uma coisa que está dizendo, minha vida está dando tudo errado, ou está parecendo que está tudo parado, assim, tá um marasmo, ou eu não estou fazendo exatamente o que eu gosto.
é pedir ajuda. E isso que eu queria citar a Isa, a Isabelle Moreira é a nossa mentora. E nós nos conectamos aqui, seja por um acaso ela apareceu no nosso perfil, seja por alguém mandou o link dela. A gente estava num momento que alguma coisa estava na nossa vida precisando de um guia, precisando de uma orientação, né? E ela apareceu, a Isabelle apareceu de alguma forma para nós aí, cada uma de uma forma. E o que eu quero dizer com isso, né? Por que nós estamos aqui, o que existe esse círculo de mulheres, né? Porque exatamente o que a Nina falou. Não existe competição. Uma mulher vai levando a outra. Então, quando eu me descobrir, eu vou levar mais mulheres. Cada coisa que eu descobrindo a mais, eu vou levando alguém junto comigo, as meninas da mesma forma. Então, o primeiro passo, assim, quando alguma coisa está dando errado na tua vida, tá assim, tô pensando em mudar, quero mudar de área, eu sei lá o que eu quero fazer, procura ajuda, pedir ajuda. A gente não costuma pedir ajuda. E quando a gente procura um mentor, seja para ver os vídeos dele, seja para assistir o Instagram, seja para estar aqui na live, é um momento que a gente se abre para pedir ajuda, para que possa visualizar a trajetória que ela passou e eu vou seguir a trajetória também da minha forma, mas eu sei que é possível. Então, cada uma de nós vendo, né? Não, tem mais pessoas, é possível, as pessoas vendo a gente, é possível ver a nossa história. E é isso muito que o livro Mulheres Correm com os Lobos também é através dos contos. A gente se inspira nas histórias, reflete pra gente, né? Reflete o que a gente pode fazer, e aí tu vai pedir ajuda de alguém, e aí vai na história daquela pessoa e vai se completar com a tua, e tu vai entender. Então, assim, quando eu comecei a empreender, eu percebi o seguinte, que não existia, eu achava sempre aquela separação, né, da profissional e da pessoa, não, que eu achava que era uma coisa e era outra, só que nós somos uma só, como a Kelly falou, é um fluxo, né? Não existe agora sou isso, agora sou aquilo, né? Não existe caixa, somos tudo a mesma Isso, né? coisa, né? Isso. E aí, quando a gente, por exemplo, o que acontecia comigo? Eu estava em casa sozinha. Ah, não fazia almoço para mim, né? E bem o que fala, relacionado ao que fala nessa tarefa do conto. Eu não fazia almoço, porque daí me perguntava assim, mas tu faz almoço? Não tô afim de fazer só para mim. Eu não faço esse almoço só para mim, só quando tem mais gente, né? E eu escuto isso de muitas mulheres, né? Não, mas eu durante a semana não faço, porque para mim, sozinha, eu não quero fazer. E aí tu começa a perceber assim, tu não cuida das tuas roupas, daí tu vai evitando certas coisas, porque tu não cozinhar pra ti, quer dizer que tu não tem tempo nem pra ti, tu não quer fazer a comida do jeito que tu gosta, tu só quer fazer a comida quando tem mais pessoas, só quer fazer a comida para mais pessoas do jeito que elas gostam, nem é o jeito que tu gosta, né, mas é o jeito que elas gostam, é colocar cebola ou tirar cebola se elas gostam da comida. E é isso que a gente faz no nosso trabalho, na nossa vida, seja a gente sendo professora, ou sendo assistente social, ou sendo o que for a profissão, quando a gente escolhe lá com 18 anos, que é terrível, eu acho terrível a gente escolher com 17 anos, 18 anos, pensar assim, nossa, eu preciso ficar até 60, 70 anos nessa mesma profissão, não posso trocar nunca mais, né? Que é o que colocam na gente, Deus o livre sair da faculdade, é um negócio maluco. E aí a gente pega e fica nessa caixinha do ter que ficar nessas profissões, né? E aí a gente entra na profissão muito não porque a gente quer, às vezes é porque vai dar dinheiro, ou é porque não vai dar, dizem, não, essa daí vai dar dinheiro, vai que essa aí dá dinheiro. E aí a gente fica nessa roda para os outros, cozinhando para os outros, esquecendo de cozinhar para nós, de cultivar o nosso fogo, de ter um momento que a gente vai estar para nós, né? E vamos ver aqui quem comentou. A Ana comentou, tô precisando dessas descobertas. E é isso mesmo, Ana. A gente começa a tem uma coisinha que está falando, procura de alguma forma. Tem muitas formas de a gente começar a se encontrar, a se descobrir. E para empreender, o que acontece? As pessoas abrem uma empresa, né? E aí
tá ali, mas eu fico com ela daquele formato que ela tá, ela fica ou estagnada, ou eu não sei para onde eu vou, ou eu fico naquele limbo ali com ela. Só que tem tantas descobertas que eu tenho que fazer por trás disso. Então, quem precisa fazer live não consegue fazer live porque tem um monte de crença. Aí eu não consigo postar, fazer posts, porque eu não consigo me organizar. Aí eu escuto muito, eu não tenho criatividade. Não consigo postar porque eu não tenho criatividade. Só que não tem espaço para ter criatividade, né? Porque a gente não dá espaço para ela. Porque eu não consigo me organizar, não me Nem organizo, tenta, né? não penso, nem tenta, exatamente. A gente nem tenta, É que na porque não dá tentativa e erro que a gente tempo. descobre Porque a potencialidades que a gente nem tinha. gente tá fazendo coisa para os outros, né? 24 horas, como é que eu vou ter tempo da criatividade funcionar, de eu enxergar uma coisa, uma oportunidade? Nem as oportunidades a gente não enxerga, né? Porque a gente está focado sempre em olhar para os outros. Então, eu acho que a principal sugestão de hoje que eu posso deixar é pedir ajuda, procurar alguém, procurar um perfil, procurar vídeo no YouTube, tentar se descobrir, entender, seguir nós também, porque a questão o importante é quem está assistindo aqui procurar alguma coisa, não é que tem que ser nós ou tem que ser fulano, ciclano e beltrano, é se conectar para conhecer, se conectar para entender se aquela história vai conectar. Então, sigam os perfis das meninas, a Keline SG, da Deza Guedes Holística, da Nina Viana Oficial. Tem aqui em cima, clicando na flechinha tem os perfis dela. O meu perfil é Tuti Sandrini. E a gente está à disposição também. A gente sempre tem muito conteúdo no nosso Instagram, temos conteúdo dos nossos stories, temos o nosso direct para conversar, temos grupos do Telegram e tudo mais. E a gente está sempre à disposição para ajudar, para esse gatilho do começar, que é difícil começar, mas quando a gente tem alguém pegando na nossa mão e dizendo, vem por aqui, que esse caminho é. E essas histórias que as gurias contaram aqui, que a gente está contando, é isso, é para você impulsionar e ir na história também. Então, meninas, para nós já se encaminhar para o encerramento, queria pedir para vocês finalizarem, convidarem as meninas para o perfil de vocês, para o que vocês quiserem, se tiver algum evento, alguma live, alguma coisa. E eu aproveito para convidar vocês que estão assistindo, as meninas também, para amanhã às 19h07, tem live de novo aqui no perfil. E eu e a Deza vamos falar sobre produtividade cíclica. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. É uma loucura que a gente escuta a palavra produtividade, pensar que a gente tem que ser, a 1000, tá trabalhando a 1000. E não é isso, né? Eu fui descobrir isso também quando comecei a empreender, que não é assim. E a gente vai falar sobre isso amanhã. E gratidão, meninos, por terem aceitado o convite também. É maravilhoso estar sempre com vocês, fazendo essas collabs. E gratidão a todo mundo que está assistindo aí. E toda terça, aqui às 13 horas, tem esse Círculo de Mulheres. Eu quero agradecer o convite, agradecer, né, às colegas, todas nós que estamos aqui nessa difícil arte de empreender, mas a gente pode empreender com fluxo. E quero convidar todo mundo, amanhã às 7 horas eu tenho uma live que é do meu lançamento, que é sobre prosperidade selvagem, para a gente ver assim, o quanto alguns atos que a gente faz está emperrando a nossa prosperidade. Então, vamos deixar fluir. Brigadão, né? Foi um prazer ter estado aqui com você. Eu quero agradecer, né, o convite, quero convidar todos a vir na minha página, conhecer o meu trabalho. Está passando por uma reformulação exatamente porque eu estou nessa redescoberta, né, do que eu quero, mas hoje mais falando sobre a questão da produtividade, da organização, levando em consideração a realidade de cada pessoa, não um pacote fechado onde produtividade é isso, pronto, acabou, mas que organização, cada uma tem a sua forma de se organizar. Então, eu presto consultoria e mentorias personalizadas, onde a pessoa pode me procurar e dizer, né, o que ela precisa, que a gente vai montar em conjunto um trabalho focado para a necessidade dela, e não uma coisa geral, né, generalizada, onde de repente não vai atender a necessidade dela. E a ferramenta do DISC, que é uma ferramenta que está sempre presente no meu trabalho,
que é uma ferramenta extremamente importante para a gente dar um 360 graus no conhecimento. Muito obrigada, prazer estar com vocês nessa tarde. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Tuti, né, pelo convite, que foi muito gostoso estar aqui com vocês, agradecer a Nina e a Kelly, né, é uma troca muito legal a gente estar aqui junto nesse círculo para fortalecer e mostrar, né, eu acho que é importante nesse universo de empreender a gente também falar das nossas vulnerabilidades, a gente falar dos desafios, porque às vezes quem está começando tem dificuldade justamente porque a gente às vezes mostra um universo como se tudo fosse perfeito, né? E eu acho que, e é isso que me conecta com a Isa, e esse é um fator para quando a gente se desenvolve, né? O que as meninas falaram, é de dentro para fora. Se eu estou tendo dificuldade em empreender, se eu estou tendo dificuldade em colocar os meus sonhos em prática, é porque algo dentro está bloqueando. E o meu trabalho é justamente isso, é por isso que eu sou tão encantada, porque o poder está no invisível. É o que você faz embaixo da terra que faz com que as coisas externas floresçam. Então, para quem chegou depois, eu sou terapeuta holística, trabalho com 2 técnicas, que é o sistema arcturiano de cura multidimensional e com o Theta Healing, em qual eu trabalho crenças, liberação de traumas, para ajudar pessoas que querem viver suas vidas criativas, viver a vida que realmente sonha, mas que, infelizmente, a nossa vida, ao longo dos anos, a gente foi sendo podado, né? Então, para quem tiver interesse, Deisa Guedes Holística, dá uma olhadinha lá na página. Eu também tenho outro perfil, que é Vida Leve e Plena, porque antes mesmo de saber, era isso que eu estava buscando quando eu entrei no universo do autoconhecimento. E é isso. Muito obrigada, meninas. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E para quem está assistindo, se tem um comichão aí para empreender, empreendam e busquem pessoas para fortalecer, para pegar na sua mão, para dizer você não está só. E para que a gente possa sempre fazer essa troca, para mostrar que o caminho ele tem seus desafios, ele vai continuar tendo, só que à medida que você vai aprendendo, você vai dando salto quântico, você vai conseguindo passar por barreiras e vai conseguindo conquistar aquilo que você quer. Gratidão, de verdade, foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão, meninas, gratidão a todo mundo que está assistindo. Beijo, beijo. Até a próxima. Nos sigam aí para conteúdos. Beijo.